Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por nos reunires aqui para celebrarmos uma festa a Ti. Obrigado porque Tu és a nossa Páscoa. Obrigado porque Jesus morreu no nosso lugar pelo sacrifício derradeiro, último, suficiente, que tem eficácia eterna, Senhor. Obrigado porque nós não estamos vivos por causa de um cordeiro qualquer, mas aquele que é puro, imaculado, aquele que verteu sangue no nosso lugar. Obrigado, Senhor, estamos aqui, podemos desfrutar de Ti. Não queremos nos esquecer de nada da Tua palavra. Se nós Te amamos, guardamos a Tua palavra. E nós estamos aqui por isso, Senhor. Não para demonstrar o quão bons nós somos, porque na verdade não somos, mas porque nós dependemos de Ti. Nós temos um Senhor, um Salvador, alguém que no nosso lugar nos deu vida, em lugar da morte que nos era prometida. Muito obrigado, Senhor, que neste momento o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja bendito, que possamos sair daqui com uma instrução, não apenas para a nossa mente, mas que transforma a nossa vida, o nosso congregar, o nosso igrejar, que possamos cumprir o ID, que possamos ir e anunciar a Tua palavra, quer seja para as nações próximas, para as nações distantes, quer seja até, Senhor, no mundo virtual. Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra, que a Tua palavra caia na boa terra, que essa boa terra seja o nosso coração, que o nosso coração produza frutos na medida que a Tua palavra assim cair. Senhor, que possamos sair daqui não envergonhados, mas com uma instrução, que possamos obedecê-la, para que a honra e glória seja depositada apenas a Ti, ó Eterno. Oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, disse Pedro, quando viu Jesus com Moisés lá no Monte da Transfiguração. Não, bom estarmos aqui. Na verdade, bom é que Jesus habite em nós. Amém? Glória a Deus! Nós estamos a desfrutar do livro de Atos, irmãos. Nós hoje vamos ver a primeira viagem missionária de Paulo. Vamos ver o que é fazer missão. O que é sair para anunciar o Evangelho. Nós vamos ver o ID na prática. Nós sabemos que como discípulos de Jesus, nós temos que cumprir o ID. Mas vamos ver na prática como é que se cumpre esse ID. Antes, vamos dar uma pequena pincelada no capítulo 12, nos 5 versículos finais. Nós sabemos que havia um rei chamado Herodes. Tal como já foi ministrado a semana passada, Herodes passou a fio de espada. Isso é uma forma de dizer matou. Mandou matar muitos discípulos e mandou prender Pedro. Isso já foi ministrado a semana passada. Mas este mesmo capítulo 12 ilustra como esse Herodes morreu. E eu quero começar a partir daqui. Estou a falar do versículo 20 do capítulo 12. Que passo a ler. Diz o seguinte: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Amém. Irmãos, nós vemos aqui a morte trágica e horrível desse homem chamado Herodes,
que era o rei naquela altura. Herodes foi comido por bichos, por vermes. E nós sabemos que quando o corpo está na sepultura, quando está em estado de putrificação, os vermes comem realmente. Mas a morte de Herodes, entre aspas, foi um sinal, porque os vermes comeram o corpo logo após a morte. Isso não é normal. Vou recapitular. Quando o corpo está na sepultura a apodrecer, realmente os vermes vão depois decompor o corpo. Mas a morte de Herodes não foi assim. Assim que ele caiu, os vermes começaram a comer. Isso era um sinal para todo o povo ver que aquela morte não era natural. Aquela morte era o julgamento de Deus para aquele homem. E eu pergunto, nós acabamos de ler o texto. A Bíblia diz que ele fez um discurso e morreu. Mas será que o que Herodes falou para merecer uma morte tão horrenda como essa? Irmãos, quando recebemos uma glória que não é devida a nós, é nosso dever negar aquela glória. Muitas vezes nós pensamos que a idolatria é condenável, a idolatria é má apenas para o idólatra. Exemplo, no Antigo Testamento, o povo fez um bezerro de ouro, um animal de ouro, e começou a louvar aquele bezerro. Deus castigou. Castigou ou não castigou? Mas aqui nós vemos que o problema da idolatria não é apenas do idólatra. Também é de quem recebeu a idolatria, do ídolo. Tanto quem idolatra, tanto quem é o ídolo é um problema. Braulio traz para a nossa realidade. Muitas vezes, e isso é uma tentação para quem dá a palavra. Vou falar experiência própria. Descemos daqui, o que é que nós ouvimos? Irmão, aquela tua palavra, eu já disse no fulano, para mim, o céu só se abre quando é você a falar. Irmãos, eu sei que isso não se fala, mas, Braulio, quando eu sei que é você a pregar, eu digo, não, hoje vou ouvir a palavra do Senhor. Provérbios diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Isso é uma tentação, irmão. Você faz um vídeo, posta na internet. Irmão, para mim o pregador aqui no Instagram é você. E os comentários vêm, nos enchem o ego. E nós, qual é a nossa reação? Não, irmão, que é isso? Não, glória a Deus. Na verdade, sabe o que é que nós queremos? Nós queremos receber essa glória. Nós não falamos, mas também não negamos. Não dizemos não. Não. Irmão Braulio, quando você está a ministrar, é como se eu tivesse a ver Jesus a falar. E nós? Que isso, irmão? Não, estás a exagerar. Não, irmão, nega essa glória. Herodes fez um discurso, o povo disse, é Deus que está a falar. E Herodes se comportou como nós, não falou nada. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu na hora, morto no camarada. A idolatria é um problema, irmãos. Não estou a dizer que receber elogio é mal, mas cuidado com o que elogio está fazendo no teu coração. O povo de Tiro e de Sidom, olha o problema dos bajuladores. A Bíblia diz que Herodes tinha problema com dois povos, Tiro e Sidom. Eram umas localizações. O governo de Herodes abastecia Tiro e Sidom.
E Herodes tinha problema com eles. Então os moradores foram lá para fazer as pazes. Olha o pensamento dos moradores. Se nós falarmos contra Herodes, ele vai nos cortar o abastecimento. Então, o que eles fizeram? Herodes fez um discurso e o povo, não, é Deus que está a falar. É bajulação, irmão. No fundo, o que eles queriam? Queremos que o nosso país continue a ser abastecido. Muitas vezes elogios que nós recebemos é porque nós estamos a beneficiar aquela pessoa de alguma forma. Se eu falar isso, eu sei que vou receber isso do fulano. Se eu disser que correu tudo bem, então eu vou me beneficiar disso. E nós o que é que fazemos? Não, realmente eu sou bom. Herodes morreu por causa da glória que não era para ele. Curiosamente, irmãos, os moradores que idolatraram Herodes não morreram. Ué, Antigo Testamento, os idólatras, morriam. Ou eram apedrejados, ou Deus soberanamente iria fazer uma intervenção. Mas aqui, os idólatras não morreram. Eu creio, irmãos, que isso é para nos mostrar que o problema da idolatria não é apenas do idólatra, mas também do ídolo. Irmão, não aceite ser ídolo de ninguém. Às vezes nós falamos na linguagem comum. Quem é o teu ídolo? Cuidado, irmão. Admirar uma pessoa é muito diferente de ter essa pessoa como ídolo. Ídolo é qualquer coisa que substitui Deus na nossa vida. Amém? Amém? Eu posso admirar muita coisa. Eu admiro a forma com que o irmão tal fala. Eu admiro isso. É diferente de ter essa pessoa como ídolo. Quando você está a ser elevado na posição que só Deus merece, você é um ídolo. E se alguém está a fazer isso, é nossa função negar. Não diga, não, que é isso? Tentaram fazer isso com Paulo, nós vamos ver nos capítulos à frente. Ele foi para uma cidade e os idólatras tentaram sacrificar um animal para Paulo. Olha, estamos aqui na presença de um Deus. Sabe o que Paulo disse? Não façam isso. Interrompeu aquilo já. Ele não disse, eles são pagãos, mas no fundo eu sei que... Não, nem no fundo eu sei. Você tem a função de parar. Está a dar uma glória que não é para ti, pelo amor de Deus, irmão. Não cause morte na tua vida. Amém? Quem está a perceber a mensagem? Amém. Herodes morreu por causa da glória que não era dele. Amém? Quando você vê esse comentário, eu não consigo ficar um dia, Braulio, sem ver um vídeo teu. Cuidado, sinal vermelho. Braulio, tu és o único na internet que eu vejo verdade quando está a falar de Jesus. Cuidado. Parece que é algo muito bom, mas cuidado. Tem que acender um sinal. Isso já não é um elogio simples. Está te elevando numa posição que você não merece estar nessa posição. Amém? Amém? O ego, irmãos, o ego que é o nosso inimigo que mora aqui dentro. O ego, tudo que dá poder, o ego não rejeita. Vou repetir. Tudo que vai te dar poder, o nosso ego não aceita dizer não. Mesmo que seja algo errado. Exemplo. Você está numa discussão e no meio da discussão você vê, acho que eu estou errado. Só você já deu conta, estou errado. Mas você está numa posição que você pode vencer, entre aspas, a discussão. Sabe o que o ego diz? Não aceita. Vence a discussão. No fundo, nós sabemos que você está errado, mas vence a discussão para você sair com poder. O ego não rejeita nada que dá poder. Nada que faz você ficar grande, o ego diz, não, rejeita isso. Pelo contrário, o ego atrai coisas
que vão nos exaltar. Mas a Bíblia diz que o princípio da queda é o orgulho. Você quer ver alguém que vai cair, não precisa ter sonho, eu vi o fulano. Não, está a se exaltar, está com orgulho. Presta atenção, não vai demorar. Herodes fez um discurso, disseram que ele é Deus. Não demorou, morreu. E os vermes na hora começaram a lhe comer. Não sei se esses vermes vieram do céu, se saíram da terra, se alguém depositou um balde. Não, mas na hora começaram a lhe devorar. O ego, irmãos, o ego é nosso inimigo. Tudo aquilo que faz te exaltar é teu inimigo, irmão. Cuidado, muitas vezes vem em forma de elogio. Às vezes estamos mesmo a fazer um bom trabalho. Temos que admitir, estou a fazer um bom trabalho. Mas, porém, todavia, não obstante, qual é a motivação do nosso trabalho? Irmão, um discurso terminou de maneira trágica. O anjo, na hora, matou Herodes, meteu uns vermes a lhe comerem, apodrecer na hora, para ficar claro que o orgulho faz isso. Mas várias vezes na nossa vida, temos glórias que tanto Deus como nós mesmos sabemos que não merecemos. Irmão Braulio, eu te vejo, acho, na tua casa é uma casa de oração. Calma aí, calma. Será que é mesmo? Quando você se cala, qual é o ditado popular? Quem cala, consente. Mas eu não falei nada, mas você consentiu. Herodes lhe disseram, não, esse não é Herodes que está falando, é um Deus. Herodes ficou o quê? Falando. Consentiu. O anjo não matou as pessoas que idolatraram, matou quem? O Herodes. Está calado por quê? Era a função dele dizer o quê? Não. Quem está a falar aqui é alguém que ressona, é alguém que tropeça, é alguém que fala à toa. Não. Você não está a ver Deus nenhum aqui a falar, é uma pessoa. E Herodes? Irmão Braulio, aquela ministração, eu estava a ver anjos aqui a voarem. E você? Que é isso, irmão? Que é isso nada? Irmãos, idolatria é um problema do idólatra e do ídolo. Não é só do idólatra. É nossa função rejeitar tudo aquilo que nos põe num lugar que não é nosso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para cimentar isso, e que fique claro, não estou de maneira nenhuma a dizer que temos que ser medíocres. Com quem diz? Já que o elogio pode mexer o meu coração, agora vou ser medíocre. Vou fazer a coisa mais ou menos. Assim já não vou receber elogio. Se não receber elogio, estou bem. Não é isso que eu estou a dizer. Colossenses capítulo 3, verso 23 a 24, diz que nós devemos dar o nosso máximo, fazer de todo o coração, como se estivéssemos a fazer para Jesus, e Ele nos recompensa. Ou seja, servir não é servir de qualquer maneira. Amanhã vou dar a palavra. Não, vou ler para quê? Se eu ler, vou receber a glória, então vou só chegar aqui. Glória a Deus. Não. Isso é outro pecado. Você tem que fazer de todo o coração. Leia, ore, jejue, se esforce. Mas o motivo é que vai mostrar se nós estamos com um ego exaltado ou se estamos a glorificar a Deus. Colossenses nos manda ser bons naquilo que estamos a fazer. Então não estou aqui a promover a mediocridade. O que eu quero é levar, irmão, você a pensar. Por que você faz aquilo que você faz? Será que você está na internet para ficar famoso? Ou você está na internet porque é um campo missionário? Essa pergunta nós temos que responder para nós mesmos, no nosso coração. O que na verdade nós estamos a fazer? Será que o discurso que nós estamos a dar é para mostrar a nossa eloquência, a nossa capacidade de falar bem? Ou nós estamos a fazer isso para que Jesus seja glorificado? Qual é a nossa motivação? Que o Senhor clareie isso no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 13.
Que não tenhamos o fim que Herodes teve. Amém? Que não aceitemos uma glória que não é devida a nós. Glória a Deus! Capítulo 13. Nós vamos ver aqui o cumprimento do ID. Até o capítulo 13, o gentio que tinha recebido Jesus se chamava Cornélio. Gentio é todo aquele que não é judeu. Mas o Senhor mandou que fosse pregado o evangelho a todas as nações. A partir do capítulo 13, vamos ver na prática como é que isso começou. Amém? Capítulo 13, versículo 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Irmãos, até o capítulo 13, Saulo já servia. Saulo já falava. Então, para que isso? Até o capítulo 13, Saulo, que é Paulo, é só Saulo, é a pronúncia dos hebreus, Paulo é a pronúncia dos romanos. Até esse capítulo, Saulo ou Paulo já servia. Então, por que essa cerimônia de formalizar? Irmãos, nós não servimos por causa da cerimônia, por causa da coisa que se faz. Não. Aquilo é uma confirmação de algo que nós já fazemos. Exemplo: Davi já cuidava das ovelhas. Quando lhe meteram como rei para cuidar do país, ele já sabia cuidar. Aquilo foi a confirmação de algo que ele já fazia. O chamado não começa nessa cerimônia. Ou seja, o que o irmão Braulio quer falar aqui? Não espere os presbíteros te chamarem aqui para começar a pregar o evangelho. Aquilo vai ser só a confirmação de algo que você já foi chamado para fazer, irmão. O ID não é para quem a mão lhe foi imposta. O ID pregar o evangelho não é o ID se vier aqui e tiver uma cerimônia, aí sim o ID é para mim. Não. Essa foi apenas a confirmação de algo que Paulo já fazia. Como é que foi o chamado de Paulo? O que o Senhor lhe disse? Vou te mostrar o quão importa sofrer por mim. Você vai pregar para quem? Para judeus? Não, para os gentios. Ele sabia, eu sou o apóstolo dos gentios. Eu sou o apóstolo dos não-judeus. Ele já sabia. O Espírito Santo, o que fez aqui? Confirmou que ele já tinha sido chamado para fazer. Não use como desculpa. Não. Na cerimônia dos presbíteros não me chamaram. Então, qual é a minha função na igreja? Ficar sentado. Qual é a minha função? Dizer amém. Não. Todos nós fomos chamados por Jesus. Amém? Amém. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Desses poucos trabalhadores, não queira sair mais. Já somos poucos. Ainda queres sair mais. Não faça isso, irmão. Essa imposição de mãos, Paulo não começou a pregar nessa imposição. Ele já fazia isso. Amém? Glória a Deus. Hoje caiu mais uma desculpa. Antioquia foi o primeiro sítio que os cristãos foram chamados de cristãos. Antioquia era um sítio em que a obra estava realmente a frutificar. E chama-me a atenção do Espírito Santo falar no ambiente de jejum e oração. Braulio, o Espírito Santo só fala nesse ambiente? Não. Mas vamos criar esse ambiente. Havia mestres e profetas. Vamos criar esse ambiente.
A igreja de Antioquia não criou esse ambiente porque sabia o que iria acontecer, não. Eles criaram o ambiente porque tinham de criar esse ambiente. E o Espírito Santo aproveitou, separa-me aí esses dois, Bernabé e Paulo, para a obra que tenho chamado. E é enviado. Se por um lado, irmãos, nós somos chamados, por isso servimos, por outro lado, há serviços específicos que não tenta só se aventurar, irmão. Não se chame você mesmo. O Senhor é que nos chama. Braulio, isso não é uma contradição? Não, não é. Quando estamos no corpo, somos chamados. Há no nosso meio pessoas que ainda não fazem parte do corpo, mas têm boa vontade e querem servir com a boa vontade. Boa vontade não substitui o Espírito Santo. Então, não se chame. Você não abandonou a tua vida. Você não largou nada. Você quer servir, porque todos estão a servir. Cuidado. Se você faz parte do corpo, você é chamado. Você ainda não se arrependeu. Não é batizado. Continua a falar mal das pessoas onde anda. Vai para os caminhos que todos nós sabemos. Vive da maneira que quer viver. Mas chega aqui, aleluia. Deixa-me partir o pão. Cuidado, irmão. Sempre que há uma confirmação, a seguir vem oposição. E a tua boa vontade não é suficiente para travar a oposição. Paulo e Barnabé foram chamados, que bonito. Sabe o que aconteceu a seguir? Um feiticeiro foi lá para Lisopor. A boa vontade de Paulo não seria suficiente se o Espírito não estivesse com ele. Olha como é que começa o verso 4. Enviados, pois, pelo... Acho que não ouvimos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Eles foram pela boa vontade? Não. Pela força do querer? Foram porque é uma atividade beneficente? É pelo Espírito Santo. Se você, sinceramente, sabe que não faz parte ainda do corpo, não tenta. Não tenta se chamar. Vamos no louvor. Você sabe que a tua vida está desgraçada porque não tem Jesus. Às vezes as pessoas quando ouvem isso pensam que não, vida torta é só tu ver na droga. Se eu não estou na droga, minha vida está boa. Irmão, se você tem bom salário, vive numa boa casa, tem um bom carro, não tem Jesus, você está desgraçado. É nesse sentido que eu estou a falar. Às vezes nós ouvimos isso, mas eu não me drogo, não bebo, não fumo, não me prostituo, então estou bem. Se você não tem Jesus, você está desgraçado. Desgraçado significa sem a graça. Não tenta, irmãos. Quando chamaram Moisés, sarça ardente, e foi ter com o faraó, o que aconteceu a seguir? Os mágicos de faraó disseram o quê? Não. Vamos se opor a esse Moisés. Paulo e Barnabé foram pregar, o que aconteceu? Apareceu outro mágico também. Não. Não tenta, irmãos. Isso é um convite para o arrependimento. Vou te quebrar aqui uma fantasia. Você estar aqui todos os domingos não te salva. Acho que não ouviram. Você estar aqui todos os domingos não te salva. Se você aceitar Jesus na hora, você é salvo. Então não se engane, porque eu estou aqui, meu irmão está aqui, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, o meu amigo está aqui, logo estou salvo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Trigo e o joio vão ser separados. Não estamos aqui para mostrar uma performance para as pessoas, não.
Se você ainda não endireitou a tua vida, não tente servir. Não tenta, irmão. Todos tentaram fazer isso, tiveram morte instantânea. Havia um povo, lá, que tentou pegar na Arca da Aliança. Ele era servo, mas não era a função dele. A Bíblia diz que ele só tentou agarrar na hora. Não é tua função, tá a pegar para quê? Havia uns... como é que é? Como é que se diz na gíria? Uns que tinham ilusão. Eu te expulso em nome de Jesus. O demônio disse, wait. Eu conheço esse Jesus. E até o Paulo também conhecia. Vocês quem são? Porrada na hora nos meninos. Que pensaram que repetir uma coisa é suficiente. Tá? Vê aqui o irmão Augusto orar. Em nome de Jesus. Você acha o quê? Vou repetir também. Quando eu chegar na rua, vir um maluco endemoniado, é só repetir o que o irmão Augusto falou. Em nome de Jesus. Experimenta ali meter a mão, vais ver. Para ver que isso não é uma brincadeira que se faz aqui. Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo. Irmão, endireita a tua vida primeiro. Amém. Estão todos a ouvir. Jovens, endireitem a vida. Endireitar a vida é receber Jesus. E viver de acordo com o que Ele fala. Depois, pensa em servir. Aliás, quando você está em Jesus, a consequência natural é servir. Não inverte o papel. Os bebês primeiro engatinham, depois andam. Experimenta meter o bebê de pé e ele faz andar, vai cair. Não tente inverter a ordem. Primeiro recebe Jesus, depois serve. Não tente vir aqui. Amém. Tem atividade na igreja, vamos pregar o evangelho. Você, vamos? Você quer pregar o quê se você ainda nem recebeu o tal evangelho? Você vai entregar o quê para os outros que você ainda nem tem? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude. O versículo 4 ao 12, vamos ver o tal mágico. O versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Olha como é que termina esse versículo que nós acabamos de ler, o 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui ele não diz que creu no milagre. Aqui está o propósito dos milagres. Os milagres confirmam a palavra. O que aqui está a dizer é, ele viu, o homem de Deus falou isso, aconteceu, creu na palavra. Nós às vezes queremos andar crendo em quê? No sinal. Jesus fez as coisas para apontar para a palavra. Aqui já está uma forma de ver um falso profeta.
Normalmente os milagreiros fazem as coisas apontando para ele. Chegam na televisão e dizem o quê? Eu, se começar a te orar, você vai ver quem eu sou. Aí já está um indício quem é ele mesmo. É um falso profeta. Fez um sinal, adivinhou sei lá o quê. Não, realmente adivinhou. Não é suficiente. Isso que ele fez apontou para quem? Apontou para ele. É falso. Sabe o que significa Bar Jesus? Esse nome desse mágico literalmente significa filho de Jesus. Tcharam! Muitas vezes os opositores do Evangelho vão se apresentar como filhos de quem? De Jesus. E olha a inversão das palavras. Olha o que o Paulo lhe respondeu. Versículo 10. Ó filho de quem? Como é que ele se chamava? Filho de Jesus. Paulo lhe disse, filho do diabo. Nós, se não tivermos uma visão ampla das Escrituras, vamos deixar de fazer coisas que devemos fazer. Braulio, mas a Bíblia não diz que somos pacificadores? Somos. Paulo era um pacificador. Mas diante da oposição ao Evangelho, é nosso dever defender o Evangelho. Paulo podia dizer, ele pregou, também preguei, estou embora. Paulo disse, não, olha para mim. Me olhou, ó filho do diabo. Como aparecem algumas pessoas. Não, prega só o Evangelho, fala do amor. Por que Paulo não falou então do amor aqui? Por que Paulo não chegou no feiticeiro? Cristo te ama. Paulo disse, filho do diabo, até quando vais deturpar a palavra do Senhor? Agora vai te pesar a mão do Senhor, vai ficar cego. Paulo sabia o que é ficar cego, porque ele ficou. Vai te pesar a mão do Senhor agora. Será que Paulo tem algum problema contra ele? O próprio Paulo é que disse que a nossa luta é contra quem? Principados e potestades, não contra carne e sangue. Achas que Paulo aqui lutou contra ele? Não. Ele estava a lutar contra a potestade que estava por trás dele. Ele estava a ser usado por Satanás. Então, cuidado com o evangelho do amor infinito. Você está a ver prostituição? Fala do amor. Diga então para Paulo chegar no feiticeiro. Oh, Jesus morreu por ti, feiticeiro. As tuas magias diante de Deus, a graça superabundou. Temos que ensinar esse evangelho no Paulo. Parece que Paulo não sabia. E Paulo é que falou da graça que superabunda. Mas na hora, filho do diabo. Irmãos, tem falsa doutrina. É tua função negar, combater essa falsa doutrina. Estão a dizer, Jesus Cristo não morreu. Não é para você chegar, não, ele morreu sim por ti. Combate aquele ensino, não combate a pessoa, combate o ensino. É mentira. Amigo, é mentira. Segunda coisa que aprendemos aqui, procônsul é como se fosse um governador. Muitas vezes nós pensamos que o evangelho é para quem? Os necessitados apenas. Não. O evangelho pega todos. Por isso não sinta ciúmes do irmão, se pela graça do Senhor está a pregar para autoridades. Não. Pregar mesmo é na praça. É pregar no calor. É pregar. Mas se o Senhor quiser te dirigir para o palácio, vai fazer o quê? Não. Para eles não. Eu pregar para autoridades, evangelho de verdade, é lá no fundo. O evangelho vai onde o Espírito Santo quiser levar. Paulo foi dirigido por quem? Como é que começa o capítulo? Lhe dirigiu no governador da cidade. Será que Paulo fez lobbies? Será que Paulo queria alguma coisa? Não. O governador vai me dar um terreno, vou lá pregar o evangelho. Pelo contrário, o governador mandou chamar Paulo e Barnabé. Ele queria ouvir a palavra do Senhor. Paulo chegou lá, inverteu a palavra. Não, vamos falar sobre
tudo vai dar certo. Paulo chegou na lata. Jesus é o Senhor. Veio o opositor ficou cego. Quando o procônsul viu, disse: Amém, eu creio nesse vosso Jesus. É assim que acontece, irmão. Viram como é que não pulou nenhuma etapa? Paulo foi lá por ele mesmo? Não. O Espírito lhe mandou ir lá. Paulo é crente? É. Por isso ele serve. Depois de estar cheio, o que é que vem? Oposição. Irmão, Deus não vai te dar nada que você não vai usar à frente. Deus me deu autoridade, para quê? Em algum momento você vai ter que usar essa autoridade que te deu. Deus me enche do Espírito. A minha pergunta, para quê? Você ficar em casa a fazer o quê? Não vai te encher, não há necessidade. Vou te encher para quê? Para você ficar aí? Não. Cuidado com as orações, irmão. Só quero ver você. Tem certeza? Se só quer mesmo ver Jesus, pensa bem, irmão. Espírito enche a minha vida. Tem certeza? A oposição de quem está cheio é feiticeiro. Se notícia de tala, você não passa na rua, você só ouviu a notícia. Você vai dar uma volta no quarteirão. Você quer estar cheio de espírito para quê? Porque está a cantar. É mais sincero você ficar calado mesmo. Salomão diz, diante do Senhor não se multiplica as suas palavras. De outra forma de dizer, estás a orar, não fala só para encher a oração, para bater 15 minutos. Você quer pão? Senhor, me dá pão. Acabou. Senhor, tal como Salomão consagrou o templo, consagro a minha casa. Tem certeza mesmo? Senhor, me encha. Quero transbordar, falar em línguas. Quando o povo lá no cenáculo foi cheio de espírito, o que foi acontecer a seguir? Perseguição. Paulo, imposição de mãos. O que aconteceu a seguir? Feiticeiro foi ter com ele. Está a ver a sequência das coisas? Diáconos foram estabelecidos. O que aconteceu com como é que chama então o diácono? Estevão. O que aconteceu com Estevão a seguir? Apedrejamento, irmão. Vou repetir a pergunta. Tem certeza que está cheio de espírito? Não é para te desincentivar, é para você pensar bem o que você está a pedir. Muitas vezes Deus não nos dá, porque sabe que nós não queremos aquilo. E vamos recuar. Senhor, me dá também a graça de impor as mãos e curar. Sabe o que vai acontecer a seguir? Vai sair daqui, vai ver pessoas caídas no chão, a precisar dessa tua unção. E você vai esquivar. E Deus, como sabe que você vai fazer isso, Ele não vai te dar. Porque Ele sabe que no fundo você está a pedir aquilo ou por pedir, ou para se vangloriar. Não, irmão. Paulo foi cheio do Espírito. Veja a vida de Paulo no livro de Atos. Naufragou. Paulo chegou a ponto, ele preso no barco. Ele que está dirigindo o barco, todos em pânico, ele disse, ei, um preso, parem. Eu vos avisei que não era para sair. Não tremam à toa. Deitem a carga. O barco vai se perder. Ninguém aqui vai se perder. Paulo estava tão cheio. Ele era prisioneiro. É como se ele estivesse naquelas carrinhas ou naqueles carros da polícia aí atrás. E você está a falar com os polícias. Não se preocupem. Eu orei por vocês. É isso que o Paulo estava a fazer. Naufrágio. Ninguém se perdeu. Chegou na ilha. Cobra lhe picou. Disseram, esse é feiticeiro, esse aqui é do diabo. Não morreu. Começou a pregar o evangelho. Mas ele era quê? Um prisioneiro. Você não vai ver Paulo a dizer em nenhum momento, oh Senhor, que injusto. Porque ele está cheio de espírito. Eu te pergunto, se o Senhor te deu uma porção do que deu a Paulo, você a sair daqui, se baterem no teu carro, o que vai sair da tua boca? Ah, graças a Deus pelo meu espinho na carne. Duvido. Eu que dei o dízimo. Aqui. Não, irmão.
É pela misericórdia que o Senhor te fala, não, não vou te dar. Espírito enche a minha vida, não enche nada. Você não quer isso. Você só quer cantar para não ficar mal. Você só quer ver Jesus. De certeza mesmo você quer ver Jesus. Vou te explicar como é que Paulo viu Jesus. Chibatada. Ele viu Jesus. Não. Eu carrego as marcas de Cristo. Para ele, as chibatadas era Jesus que ele estava a ver. Ver Jesus, nós pensamos que vem aqui um ser brilhante. Estou a ver Jesus. Ver Jesus é na perseguição, irmão. Quando todos estão a prosperar, menos você. Aí sim, estou a ver Jesus na minha vida. Luz falta na tua casa, você duvida da tua fé? Faltou luz, não orei o suficiente. Cuidado, irmão. Isso não é para te desincentivar. É para você pensar bem. O Senhor disse, numa das parábolas, alguém que está a ir contra um reino, primeiro conta quantas tropas tem, faz bem os cálculos, para ver se vai conseguir lutar. O que ele estava a dizer? Antes de você me seguir, olha bem para a tua vida, olha o que te espera, calcula mesmo bem. Vou perder o status de pessoa popular, vamos chamar de legalista, vamos chamar de extremista, vou deixar de fazer isso. O Senhor está a dizer, pensa bem antes, não me segue à toa. Se você se recuar, a minha alma não vai se compadecer de ti. Pensa bem, é isso que aconteceu. Paulo tinha certeza da vida que ele queria levar. Por isso, irmão, quero ser missionário. Olha o que a missão faz. Lemos 4 versículos. Está a ver o que é a missão? Chegou diante do procônsulo feiticeiro, está a se opor. Na cara do feiticeiro, irmão, se disserem que o rei da tala nesse bairro está aí na porta, quem vai lá lhe olhar nos olhos? Misericórdia do Senhor. Quem vai dizer, não. Aqui nos cristãos, não. Chama ele aqui, olha nos meus olhos. Pelo contrário. Vai que a tala ainda me toca. Ei, não me toca. Paulo, na cara lavada, filho do diabo, encosta aqui. Look at me. Vais ficar cego. Então não podemos viver uma fé fingida, irmão. Amém? Não podemos ter uma fé de faz de conta. Glória a Deus! My God! Nos 40 minutos já passaram. Do 13 ao 52, Paulo e Barnabé iam para as sinagogas aos sábados. E olha a estratégia que o Senhor deu. Qual é o melhor sítio para encontrar religioso? É no templo, irmão. Você quer encontrar pessoa que gosta de festa? É sexta e sábado à noite na discoteca. Você quer encontrar religiosos? É na sinagoga. Paulo e Barnabé iam lá ouvir a palavra e sentavam. Um dia, às vezes eu tenho a sensação que o Senhor escreveu a palavra não para os cristãos, escreveu para nós que estamos aqui, nós estamos aqui a nos olhar. Olha só a exposição. Versículo 15. Não vou ler o 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros se dirigiram a Perge de Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado na sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Olha o que a Bíblia está a dizer. Paulo e os outros companheiros foram para a sinagoga. Num dia, a pessoa lá, o líder da sinagoga, sei lá o nome qual é, olhou para eles e disse: Convidados, se vocês têm alguma coisa para falar, falem. Paulo amarrou a fita do Rambo. Era isso que eu estava à espera.
E nós? Estás na escola. Só vou falar de coisas que eu já vivi. Você não pensar que eu estou a falar de ti. Estou aí a trançar o cabelo. Estou a ouvir no outro departamento. Não é oração do Pai Nosso. É oração do Pão Nosso. E ficaram aí a discutir, não, porque disse Pão Nosso que está no céu. Outros, não, é Pai Nosso. E ficaram aí. Mas ele diz, o Pão Nosso de cada dia nos dai. Começaram a fazer uma confusão. E olha o crente Braulio. Silêncio. Eu estou a ouvir. Eu posso ir lá e dizer, não, está aqui. É oração do Pai Nosso. Mas lá no Pai Nosso falam do pão. O que é que o crente Braulio fez? Silêncio. Mas aquilo a me martelar. Posso parar e dizer, deixa só ir lá. Não é Pão Nosso, é Pai Nosso. Paulo lhe deram uma oportunidade. Se tens algo para falar, Paulo disse, ei! Get ready for the next battle. Se preparem agora para a batalha. Paulo não disse, quem sou eu para falar? Não, é oração. Não, irmão. Crente tem que ter ousadia. Estou a falar mesmo contra mim. Porque eu naquele momento não tive ousadia. Está a te convidar, irmão, ora. Ora, o irmão fulano. Oração tem que te mendigar, irmão. Faz favor, ora. Não, quem sou eu? Eu pergunto, quem era Paulo? Paulo era um perseguidor desgraçado. Mas quando ele recebeu Jesus, ele não perdeu oportunidade. Qualquer brecha. Paulo era tão evangelista, irmãos. Numa das cartas, ele despede a igreja, sabe dizendo o quê? Os guardas que me prenderam mandam cumprimentos para vocês. Sabe o que isso quer dizer? Paulo preso pregava o evangelho nos guardas. Quando os guardas se converteram, na carta que ele enviou, os guardas disseram, cumprimenta a igreja também nós. Paulo era tão crente, não podiam lhe dar um microfone para falar. Na hora de... Irmão, vamos compartilhar. Misericórdia. Parece que a cadeira fica com cola. Não é? Se perguntarem, aquele casal famoso que fez sei lá o quê? Você sabe falar de trás para frente. Não. Primeiro aconteceu isso, depois se divorciaram, depois aconteceu sei lá o quê. Nem te perguntaram, mas você está na ponta da língua. Explique então a oração do Pai Nosso. Quem sou eu? Não, irmão. Paulo não podiam lhe dar oportunidade. Ele nem esperou Barnabé levantar e disse, fez sinal com a mão. Silêncio. Agora vão ouvir o Evangelho. Paulo falou o Antigo Testamento bonitinho. Sabe o que está escrito? Lhe convidaram para vir o sábado seguinte. E sabe quem é que veio no sábado seguinte? Pasmem, toda a cidade. Vou ler para não errar. Ele falou, Paulo não prometeu casa, não disse que tudo vai correr bem. Ele disse, está a ver o Messias do Antigo Testamento? É Jesus. Basicamente ele falou isso. Toda a cidade foi para lhe ouvir. E acham que ele mudou a mensagem? Irmãos, aqui tem muita gente. Não fale sobre pecado. Agora mesmo é que eu vou tocar na ferida. Endireita a tua vida. O que enche a igreja? Vou falar de uma frase que o Senhor me mostrou essa semana. Se a atração da igreja é a igreja, está errado. Se o que atrai as pessoas para a igreja é a igreja, está errado. Se o que atrai as pessoas para a igreja é o ar-condicionado, é porque vão te abraçar, o que está a te atrair é isso, está errado, irmão. A atração da igreja é Jesus. Se para ter pessoas temos que montar um monte de aparatos, fazer espetáculo,
teatro, passar um filme aqui, para as pessoas se manterem aqui, está errado. Se é o que atrai as pessoas para a igreja, é a igreja, está errado. Se você vem aqui pelo prazer de ficar sentado, estás a perder o teu tempo, irmão. Paulo sabia disso, tanto que ele não mudava a mensagem. Estevão, a ser apedrejado, falou o quê? A mesmíssima coisa que Paulo falou aqui. Recuou. Os nossos antepassados estavam no Egito. Egito, Moisés libertou. Antes falou Abraão, Isaac e Jacó. Vocês foram presos. Babilônia. Chegamos aqui. Jesus morreu. Vocês apedrejaram Jesus. Jesus é o Salvador. Morreu. Paulo, sabendo disso, mudou a mensagem? Não. Irmãos, tem algo para falar? Tenho. Dá o microfone. Irmãos, Jesus é o Senhor. Não quis saber se lá tinha autoridade, divorciados, amaziados, ladrões. Não quero saber. A mensagem é a mesma. Jesus é o Senhor. Toda a cidade. Irmãos, se o bairro todo vier para aqui, vai ser um problema. A Bíblia diz, toda a cidade foi para ouvir esta palavra. Houve oposição dos judeus. Isso é maravilhoso, irmão. Quando Deus está nos usar, um sinal, oposição. Outro sinal, alegria de quem se converte. A Bíblia diz, e vou concluir aqui, concluir mais ou menos. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Amém? Paulo continua a falar, e olha como é que termina. 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quero concluir com essa aplicação. Somos chamados, confirmados pelo Espírito. Tem oposição, mas tem também alegria. Muitas vezes nós focamos na oposição, na inveja. Existe. Mas isso agora é a tua decisão. Você quer focar nos chicotes que Paulo apanhou? Ou você quer focar nos discípulos que, por causa da palavra, vieram para Jesus? As duas coisas existem. Se você quer focar na perseguição, mais tarde ou mais cedo você vai desistir. Mas onde tinha oposição, os discípulos se alegraram e estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Irmãos, não brinquemos e não nos chamemos. Se você quer servir, primeiro endireita a tua vida com Jesus. Amém. É a primeira coisa. Antes de você ser servo, você tem que ser filho. Você pode ser servo e morrer. Quer exemplo? Nabucodonosor. Nabucodonosor na Bíblia é chamado meu servo. Eu pergunto, Nabucodonosor era crente? Não era. É possível você ser servo sem ser filho. Mas é impossível você ser filho e não ser servo. Então a prioridade é ser filho. Uma vez filho, vou servir. Quando o filho pródigo fugiu com o dinheiro, se perdeu e voltou, ele quis ser o quê? Servo. O pai lhe restaurou como o quê? Filho. Ele diz, eu vou trabalhar com os servos do meu pai, para ele ter misericórdia. O pai disse o quê? Não. O mais importante é ser o quê? Filho. Lhe deu banho, lhe meteu o anel que o pai usava. Era um sinal que você é meu filho. Nós, às vezes, nós queremos substituir Jesus pelo trabalhar por Jesus. Marta e Maria é mais ou menos a mesma coisa. Uma queria estar com Jesus, outra queria trabalhar para Jesus. A prioridade é estar com Jesus. Se te mandarem escolher um, o estar é mais importante. Queremos fazer... Não, a obra não para. Calma. Primeiro você tem que ser filho. Depois de ser filho, serve. Amém? Se prepare para a oposição. Vai ter oposição
de pessoas que, ou do Bar Jesus, que era o feiticeiro, que na verdade era filho do diabo, ou dos próprios judeus, ou de outro sítio qualquer, vai ter oposição. Mas, ao invés de focarmos na oposição, vamos focar na alegria da conversão daqueles que creem. Na alegria do procônsul, quando viu que Jesus é o Senhor e recebeu a fé. Na alegria dos 3.000 que foram batizados nos capítulos anteriores. Na alegria a olhar para a igreja e nós vermos, não, realmente a obra está a crescer. Ao invés de focarmos nas dificuldades. Que Jesus nos dê esse espírito. Que Jesus nos ensine a andar, nos ensine a ver como Ele vê. Que o Senhor ponha isso no coração de cada um de nós. Jesus Cristo é o Senhor.